Olá pessoal, essa questão diz o seguinte: Foxiel está jogando um jogo mobile, certo? Chamado Dois Pontos. O nível básico são jogados em um tabuleiro de N por M células, como esse. Ele dá o exemplo aqui. Cada célula contém um ponto que tem alguma cor. Ele vai utilizar duas, ele vai utilizar letras latinas para expressar o que é uma cor. Tipo, por exemplo, o A quer dizer que é uma cor, o B quer dizer que é outra cor e o C quer dizer que é outra cor. Aí a chave desse jogo é encontrar um ciclo que contém pontos da mesma cor. Nesse caso aqui, isso daqui é um ciclo, certo? Eu saí de um ponto e consegui voltar para esse mesmo ponto, sem voltar por onde eu fui, por exemplo. Se eu fui para cá, eu não posso voltar pela mesma aresta na mesma hora, certo? É basicamente isso. Aí esses K pontos são diferentes. Sim, aqui ele está dando a definição de ciclo, né? O ciclo é um ciclo se existem K pontos diferentes. E. Não. É um ciclo se os K pontos que ele está selecionando, meio que como se fosse o ciclo, são diferentes, certo? Todos eles são diferentes. O K, que é a quantidade de pontos, é pelo menos 4. Todos os pontos estão na mesma cor. E para tipo o ponto 1 para o ponto 2 para o ponto 3 para o ponto 4 eles são adjacentes. O ponto 1 é adjacente ao ponto 2, o ponto 2 é adjacente ao ponto 3 e ao ponto 1 e assim por diante. No caso, o ponto K, que é o último ponto, é adjacente ao ponto 1 também e ao ponto K mais 1, K menos 1. Então é basicamente isso. Ele vai lhe dar o tabuleiro aqui, uma definição de ciclo normal. Ele vai lhe dar o tabuleiro aqui, ele pede que você diga se tem algum ciclo. Nesse caso aqui, o ciclo é só, tipo, você pegar desse elemento A aqui, você pode arrodear e voltar para ele mesmo. Nesse caso aqui não tem como, por causa dessa letra D aqui. Nesse caso aqui é o caso de exemplo, esses 4 Bs aqui já satisfazem. E nesse caso aqui é o seguinte, a gente começa aqui, aí depois vai descendo, aí vem para cá, desce de novo, aí depois vem e volta daqui para cima. Então tem um ciclo aqui, apesar de ser meio confuso. Mas e nesse exemplo aqui não tem ciclo. É basicamente isso o problema, certo? Então vamos para a resolução. Inicialmente, a primeira coisa que a gente tem que ver é que o problema também pode ser definido como um grafo, como um problema de grafos. Que seria tipo, por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo porque se eu tenho as posições, certo? As posições podem ser os nossos vértices. E as transições, o que seria a transição? É um movimento de um vértice para outro, de uma posição para outra. Eu posso ir para a esquerda, para cima, para baixo ou para a esquerda, para cima, para baixo ou para a direita. Isso. Então, meio que seriam arestas no nosso grafo. Os vértices seriam as posições e os movimentos seriam as arestas. Então, a gente precisa descobrir se existe algum ciclo nesse grafo. E a forma que eu tenho para dizer é um algoritmo que é o algoritmo padrão de encontrar ciclos, certo? Nesse caso aqui tem um ciclo que seria tipo do B para o D, depois para o F, depois para o B de novo. Aí o algoritmo meio padrãozinho de encontrar ciclo é o seguinte: a gente pode fazer uma DFS para encontrar esse ciclo e meio que seria tipo encontrar quando a gente vai descendo no quando a gente, por exemplo, a gente começasse aqui. Quando a gente for descendo na DFS, a gente encontrar um vértice que eu ainda não processei todos os filhos dele. Isso seria encontrar um ciclo no grafo. Porque se eu ainda não processei todos os filhos dele, quer dizer que eu sou um filho de... Se eu estou processando o F e eu ainda não processei o B,
com certeza quer dizer que foi a partir do B que eu cheguei no F. Então, se eu consigo chegar no F de volta para o B, então a gente formou um ciclo aí. Do B eu consigo chegar no F, do F eu consigo chegar no B. Tranquilo? Então, como seria uma forma de fazer isso? Seria meio que separar, não diria separar, mas eu colocar meio que uns estados a mais nos vértices. Colocar umas cores nos vértices. E da forma como eu fiz é o seguinte. Eu posso ter, o meu vértice pode não ter sido visitado ainda. Ele pode estar na pilha de recursão da DFS. Eu posso já ter processado ele e dizer que ele não leva a nenhum ciclo. E eu posso ter processado ele e dizer que ele leva a algum ciclo. Basicamente isso. Aqui é que eu estou processando, certo? E aqui é que eu ainda nem comecei a processar. Então a gente pode ir para investigar como seria para encontrar o ciclo nesse gráfico de exemplo que a gente tem. Tipo, a gente vai começar a partir do vértice A, certo? Que é, na verdade, poderia... Lembrando que... Eita, lembrando que o problema podem ter vários grafos, vão ser vários grafos desconectados, certo? Por exemplo, eu vou ter um grafo, eu vou ter outro grafo e eu vou ter outro grafo. Totalmente desconectados entre eles. Então uma DFS num ponto aqui não vai chegar em todos os vértices do grafo como um todo, certo? Mas aí a gente faz outras DFS no problema. Então vamos analisar só esse grafo aqui. A gente começa a partir do ponto A, né? Poderia ser de qualquer ponto, mas vamos a partir do ponto A. Aí a gente coloca aqui o A, tipo o estado 0, a gente colocou como se ainda não foi processado. O 1 é que está sendo processado. O 2 é que já foi processado e não tem ciclo. E o 3 é o que já foi processado, mas tem ciclo. Então a gente começa aqui do A, a gente coloca que ele está sendo processado. Aí beleza. Aí, a partir disso a gente vai para os filhos do A. A gente pode ir para o C ou para o B. Aí aqui nesse caso foi para o C. A gente colocou o C como que está sendo processado, porque ele ainda tem filhos para processar, certo? Então talvez existam ciclos aqui entre os filhos de C. Aí ele vai da mesma forma e coloca um outro filho dele como está sendo processado. E após isso, esse filho dele, por exemplo, não vai ter mais filhos. Então ele meio que se garante que aqui não vai ter ciclo. Aí ele já coloca estado 2, que não vai ter ciclo. A gente volta na recursão para o vértice C. O vértice C diz, olha, eu não tenho mais nenhum vértice para ir. Então o vértice C já foi processado também e não existe ciclo para baixo dele, certo? Aí agora a gente volta para o A. O A ainda tem o B para processar, então ele vai para o vértice B e adiciona o B na nossa pilha de recursão. Aí a partir do B, da mesma forma, ele vai vir para o D, colocar o D no... Lembrando, ó, o B estado 1, o D estado 1 e o A estado 1, que são os três vértices que estão na pilha de recursão. O C e o E já foram processados e não tem ciclo, então o estado é 2. E o F ainda não foi visitado. Aí a partir do D, da mesma forma eu vou para o F, coloco o F. Está sendo analisado, certo? Está sendo processado. Aí a partir do F, eu chego, é onde eu começo, é onde eu acho o meu único ciclo, na verdade. Tipo, a gente chegou numa aresta que liga o F, que é um vértice que está sendo processado, para o B, que é outro vértice que está sendo processado. Então, como eu já disse antes, meio que se o vértice ainda está sendo processado, quer dizer que foi dele que eu cheguei no vértice que eu estou processando no momento, certo? Então, meio que eu cheguei, agora eu estou indo para um vértice do qual foi a partir dele que eu cheguei em mim, alguma coisa assim, certo? Então, a partir disso a gente já tira que o F é um vértice que
como não tem mais nenhuma outra aresta também, né? O F é um vértice que leva a, a um ciclo, certo? Então o F aqui vai ficar com estado 3. A gente volta a recursão para o D. O D não tem mais nenhum, só que ele tem o F agora que leva para um ciclo, né? Então o D também leva para um ciclo. Aí a gente volta também para o B, olha para os cílios dele, a gente vai para o A, e o A também tem um ciclo, tem um vértice, tem um filho que leva para um ciclo, então ele leva para um ciclo, certo? E aqui a gente chega nesse estado final, em que basta a gente ver o estado do A, certo? Como o estado do A é 3, quer dizer que existe um ciclo nesse grafo. Aí agora a gente vai para a parte do código, meio que eu deixei um pouco resumido aqui, tipo, vocês sabem pegar a entrada, né? Aí, tipo, aqui vai ser um array, que quer dizer a cor de cada posição, porque lembrando, nosso problema é um grid. Ele não é um array ele não é um array de vértices. Ele é um grid. Então, aqui eu vou colocar meio que a cor no caso que eu estou falando é meio que esse estado, certo? Aqui que eu denotei como cor esse array aqui. Aí eu vou ter a cor para cada posição do grid n por m, inicialmente preenchida com 0, porque eu não visitei inicialmente. Cadê? Inicialmente eu não visitei nenhuma posição, né? Então acontece que eu coloco inicialmente tudo com 0. Aí o grid vai ser a própria entrada que eu recebo, e o G vai ser o grafo, onde eu coloco toda a lista de adjacências, tipo de cada ponto, de cada vértice eu consigo ir para quais outros vértices. E nisso, agora a gente pode meio que tentar criar o grafo, certo? Por exemplo, já que a gente já pegou o grid, a gente pode tentar criar o grafo. A gente vai andar para cada posição e a gente vai tentar ir, nesse caso aqui, para cima, para baixo, não, para cima, para a esquerda, para baixo e para a direita. Se as duas posições têm o mesmo símbolo no grid, certo? Quer dizer que elas têm a mesma letra, quer dizer que elas têm a mesma cor. Eu posso adicionar o grafo eu posso adicionar, quer dizer, aresta entre essas duas posições, da posição que eu estou analisando para essa segunda posição, que é a que eu vi que é possível chegar lá a partir da primeira. Agora a gente vê meio que a DFS, certo? Eu resolvi fazer uma DFS recursiva, só que eu já vou adiantando que Python é horrível para mexer com recursão. Essa é uma das desvantagens gigantescas de Python. Ele é muito lento e meio que para conseguir fazer isso, para conseguir fazer essa DFS recursiva, eu tive que aumentar o limite de recursão do Python. E ao mesmo tempo isso só passou porque o N e o M da questão são bastante pequenos. Então eu não recomendo muito. Aí meio que essa DFS, como é que funciona essa DFS? Eu primeiro coloco que a cor da posição na linha I coluna J é igual a 1. No caso eu estou querendo dizer que ele está na recursão, que eu estou processando ainda o vértice, certo? Aí da mesma forma eu vou tipo para todos os vértices que estão na lista de adjacência da posição IJ, ou seja, todos os vértices que eu consigo chegar a partir de IJ, certo? Da posição IJ. Aí se esse vértice for igual ao vértice meio que anterior ao vértice para o qual que eu vim de lá para chegar em IJ, tipo deixa eu ver um exemplo. Aqui o F, certo? O F meio que ele não conta quando a gente vai rodando a DFS, ele meio que conta que esse cara aqui é um dos vizinhos dele, certo? Assim como o B. Só que eu não conto o D na hora de ver
se ele tá com a cor ainda em processamento. Por que que eu não conto? Porque senão qualquer dois vértices um do lado do outro contaria como ciclo. Seria o ir e voltar. Então eu tenho que ignorar o vértice de onde eu vim, certo? Sempre isso. Do B eu tenho que ignorar o A na hora que eu for continuar a DFS. Do D eu vou ter que ignorar o B. Do F eu vou ter que ignorar o D. Da mesma forma que o C eu ignorei o A e do E eu ignorei o C, certo? Eu não fui para o, nesse caso aqui o B, eu fui para o D e depois para o B de novo. Eu fui para o D e depois eu tive que seguir para outros vértices e não voltar para o B. Então, continuando, meio que tem, eu tenho que dar esquipar esse vértice que é igual ao vértice pai do vértice que eu tô, se assim ficar melhor de entender. Aí beleza, se não é o vértice pai, aí eu continuo, né? Se a cor do vértice, desse vértice vizinho do vértice que eu tô, é igual a zero, quer dizer que eu ainda não visitei. E se eu não visitei, aí eu chamo a recursão para visitar esse vértice e o vértice atual como pai. Aí continuando, depois que eu fiz isso, no caso, se fosse necessário, né? Aí continuando, se a cor desse vértice que eu processei for igual a 1 ou igual a 3, então quer dizer que eu estou levando para um ciclo. Aí eu digo que a cor da minha posição atual é igual a 3 também. E depois aqui no final, se a cor atual for igual a 1, então eu atualizo ela para 2, porque não tenho mais nenhum vértice para processar, certo? Se eu processei todos os vértices e ainda assim não mudei para 3, não achei nenhum ciclo, então quer dizer que eu mudo para o estado de que eu processei já tudo e não encontrei nenhum ciclo. Aí aqui é só mostrando como é que eu chamo a DFS, certo? Porque como eu disse antes, eu posso rodar a DFS para vários vértices. Então eu vou iterando por todas as posições do grid. E se a cor daquela posição ainda for zero, aí eu chamo a DFS para aquela posição. Depois que eu chamo a DFS, aí se a cor for igual a 3 agora, quer dizer que eu achei um ciclo. E aí eu digo que existe um ciclo aqui para que depois eu print, certo? Basicamente isso, essa questão. Até a próxima.